Olá, amigos do Evangelho com Jesus. Que sejam de paz os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Nós, do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro, sabedores que quem cultua o Evangelho em casa faz da própria casa um templo do Cristo, estamos neste propósito de amor para hoje darmos continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Nós estamos no subtítulo Pecado por pensamento, adultério, e hoje estudaremos esse subtítulo composto pelos itens de 5 a 7. Lembrando a vocês que, caso participem do Evangelho em seu lar, jovens ou crianças, há livros de apoio de Eliseu Rigonati. São eles Espiritismo para Jovens e o Evangelho da Meninada, uma história de Jesus. Vamos então agora, meus irmãos, fechar os nossos olhos, elevarmos nossos pensamentos ao alto para a nossa prece inicial. Graças a Deus, somos imensamente gratas, Senhor Jesus, Senhor da vida, por essa oportunidade abençoada de realização do Evangelho no lar. Agradecemos a esses guias e mentores amigos, Senhor, que em seu nome estão conosco para nos inspirar, nos assistir nesse propósito de amor. Acima de tudo, agradecemos ao nosso Pai Maior, a quem pedimos muita proteção e a devida permissão para iniciarmos o Evangelho do Lar de hoje, dando todos juntos a uma só voz, do fundo dos nossos corações, graças a Deus. Vamos iniciar a leitura do capítulo 5, do item 5. Aprendestes o que foi dito aos antigos. Não cometereis adultério. Mas eu vos digo que quem tiver olhado uma mulher com um mau desejo por ela, já cometeu adultério com ela em seu coração. São Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28. Item 6. A palavra adultério não deve ser entendida aqui no sentido exclusivo de sua acepção própria, mas em sentido mais geral. Jesus frequentemente a empregou por extensão para designar o mal, o pecado e todo mau pensamento qualquer, como, por exemplo, nessa passagem. Porque se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, entre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. São Marcos, capítulo 8, versículo 38. A verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no pensamento, porque aquele que tem o coração puro não pensa mesmo no mal. Foi isso
que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. Agora, para as considerações desses 2 itens, eu passo a palavra para o nosso querido senhor Hernandes. Uma vez mais juntos, com que prazer, com que alegria aqui me encontro, para que possamos aprender mais e melhor sobre o Evangelho. Este assunto de hoje é muito indigesto. O adultério, pecar por pensamento. Agora, esse termo adultério tem uma amplitude muito maior. Porque o adultério em si, ele é uma força aberta, é uma luta aberta entre a força moral e a força sexual. Mas, evidentemente, nossas intenções aqui não estão voltadas objetivamente para isto. Isso é um passant. Adultério aqui como tudo que é alterado na sua base. Então, vamos ver aqui da maneira mais limpa possível. O adultério. Além do conceito das responsabilidades consequentes conhecidas, as pessoas envolvidas ainda causam grande estrago moral e espiritual. Será que eu estou falando aqui como moralista? Não. Todos estamos sujeitos a isso. Mesmo porque, nas vidas passadas, temos envolvimento ainda. Isso respinga naqueles que lhes são mais próximos. Isto é, nós estamos vendo aqui adultério no sentido comum do termo, mas também adultério como as coisas que são alteradas de um modo nem sempre conveniente. Esse chamado adultério é uma situação ilícita que todos aqueles que o cometem sabem perfeitamente do ilícito, quer no sentido comum do termo, quer, na maioria dos casos, esse ato ele é irregular. Trata-se de um ato indigesto para ser discutido, cujas consequências vindas a público sairão muito caros para as pessoas envolvidas. Vamos para o item 6. A extensão do conceito do termo adultério é longo, é amplo. Pelo que aqui se diz, por exemplo, o apoio irrestrito a pensamentos e atitude de outrem em conivências por carências morais, desrespeitosas e prejudiciais a outrem podem ser incluídos. Então, não só no sentido comum da palavra, aí do termo, mas também pelo sentido de quando vão prejudicar a outra pessoa, distorcendo o que outros digam, isso também pode estar incluído nesse mesmo rol. As atitudes adultas de consequências amplas e imprevisíveis. Vejamos, nos campos da moral, social, relacionamentos familiares, bem como infidelidade religiosa, pode também ser considerada atitude adúltera. Bom, a gente fala religião aqui de um modo geral, mas quando uma pessoa é realmente religiosa, eu já convivi com pessoas religiosas fortemente ligadas, vinculadas ao evangélico, ao catolicismo, ao espiritismo. O evangélico, ele geralmente dá muito apreço à sua ideia, à sua vinculação religiosa. Não que outros não o façam, mas eles realmente se apegam muito a essa parte aí. A negação do evangelho será também uma atitude adúltera? E quanto à sua alteração deliberada?
Tem gente que altera o evangelho, faz uma interpretação a seu modo. Não. O evangelho não tem que ser ao seu modo. Tanto quanto possível, próximo ao pensamento de Jesus. Nós não vamos chegar ao pensamento de Jesus, mas próximo. Então, precisamos ter cuidado com as nossas interpretações pessoais, muito soltas, que elas não vão nos conduzir a um lugar de validade moral, espiritual. Tudo isso é subordinado à origem, ao ato de pensar que precede a ação mesma. Portanto, precisamos nos manter vigilantes e seletivos em nossos pensamentos. O adultério, mais cuidado no ato de pensar de piadas jocosas que envolvam o evangelho e o sagrado. O próprio adultério em si não é para estar sendo tratado de uma maneira vulgarizada, ampla. Não. É melhor a gente sempre pular, sempre que possível, pular essas discussões. São envolvimentos vulgares que devemos, sempre que possível, evitar. Aqui se enquadra o termo pecado. Adeptos ou não de religiões, filosofias ou de ordem de pensamento. Nós não estamos levando para esse campo aí. Nós estamos vendo aqui o divórcio en passant, que é uma consequência do adultério, não está pedindo, mas é uma consequência. Com ou sem culpa de visão social, ofensores e ofendidos, vítimas, responsabilidade sob grande responsabilidade. Porque temos que pensar aqui nos filhos, na família, nos aspectos judiciais, partilha de bens. Olha que consequências trazem esse divórcio quando ele é feito em termos de uma atuação no campo familiar. Tem que ser muito pensado isso, com muita responsabilidade, quer seja nesse campo familiar ou em outras atividades em que nós venhamos a participar, sociais, de leis, enfim, precisamos ter amplos cuidados para cuidar desse assunto. A infidelidade conjugal é uma praga para a sociedade familiar. E quanto ao lado moral? Bom, eu não sou conselheiro, não vim aqui para dar conselhos a ninguém. Podemos arrematar assim: atire a primeira pedra aquele que for limpo em consciência em todos os aspectos de moralidade, de sexualidade. É complicado. Então, a gente precisa falar com jeito, com esse termo, com respeito a outrem, não temos que ser acusativos, porque é um termo complicado. Que cada pessoa que ouvir, que observar isto, faça as suas considerações pessoais, o seu conceito de moralidade, de sinceridade para com o Evangelho, e não tem mais, tem muito mais a dizer, mas vocês continuem nessa apreciação. Vamos agora passar a palavra para a nossa credenciada Dona Norma, por leitura e comentários. A palavra é dela. Ela sabe, capítulo 8,
versículo 7. Gratidão, gratidão, senhor Hernandes. Sim. Vamos então avançando, né, para o item 7 desse capítulo 8. Esse princípio conduz naturalmente a esta pergunta: sofrem-se as consequências de um pensamento mau não seguido de efeito? Resposta da espiritualidade: há aqui uma importante distinção a se fazer. À medida que a alma empenhada no mau caminho avança na vida espiritual, ela se esclarece e se despoja pouco a pouco de suas imperfeições, segundo a maior ou menor boa vontade que emprega em virtude do seu livre arbítrio. Todo mau pensamento é, pois, o resultado da imperfeição da alma. Mas, de acordo com o desejo que concebeu de se depurar, mesmo esse mau pensamento se torna para ela uma ocasião de adiantamento, porque o repele com energia. É um indício de uma marcha que se esforça por apagar, de uma mancha que se esforça por apagar. Ela não cederá se apresentar ocasião para satisfazer um mau desejo. E depois que tiver resistido, se sentirá mais forte e alegre com sua vitória. Então, aqui a gente vai dar uma paradinha, né? Nós já entendemos, né, que o adultério vai muito além da questão da infidelidade conjugal, mas que se refere à traição de quaisquer princípios. Então, Kardec nos diz que a palavra adultério deve ser entendida em um sentido mais amplo, de mal, de erro, de pecado e de todos os maus pensamentos. Daí a orientação do nosso mestre, né? Vigiai e orai. Através dos nossos pensamentos, nós atraímos nossas companhias, boas ou más, que nos sugestionarão bons ou maus pensamentos. Daí a analogia do nosso querido Chico Xavier, do pensamento com passarinho, que a gente não pode impedir que um passarinho sobrevoe a nossa cabeça, mas podemos impedir, sim, que nela ele faça ninho, vigiando e orando, como Cristo nos ensinou. Assim, é necessário esforço da nossa parte para resistirmos aos maus pensamentos, às tentações que são nossas, nós é que atraímos, entendeu? Daí a orientação de André Luiz, no livro Irmãos do Caminho, psicografia do Carlos Bacelli, né? Que diz assim: não se renda à tentação. Entre aquilo que você quer e aquilo que você pode, fique com aquilo que você deve fazer. Afinal, meus irmãos, a vida, ela é um eterno processo de escolha. Vive melhor quem aprende a escolher. E como escolher melhor? Quando as nossas escolhas estiverem pautadas nos ensinamentos morais do Evangelho do Mestre. Para tal, buscarmos fazer ao próximo de acordo como gostaríamos que fizessem conosco. Então, sendo caridosos como Jesus entendia a caridade, sendo benevolentes, indulgentes, não é? Praticando o perdão e também praticando o auto-perdão, porque a gente sabe que perfeito aqui nesse planeta só Jesus. Todos somos imperfeitos, mas tem pessoas que se autotorturam quando se percebem falindo em alguma coisa, que falam,
eu não era para ter feito isso, já, entendeu? É sinal da nossa imperfeição. Nós estamos num planeta de provas e expiações, mas estamos nos esforçando para não cairmos, né? Nessas ciladas que os pensamentos maus ou sugestionados nos chegam, e aí nós acabamos falindo, né? Então, esta análise nos levará a rejeitar os maus pensamentos e indicará que aproveitamos a ocasião para o adiantamento espiritual. A gente percebendo, poxa, eu errei, já é um sinalzinho de evolução, né? Vamos continuar. Aquela, ao contrário, que não tomou boas resoluções, procura a ocasião para o ato mau. E se não o realiza, não é por efeito de sua vontade, mas porque lhe falta oportunidade. Ela é, pois, tão culpada como se o cometesse. Em resumo, na pessoa que não concebe mesmo o pensamento do mal, o progresso está realizado. E aqui a gente vai entender o seguinte, não é? Significa que a pessoa faliu na escolha que fez, não é? Não conseguiu perdoar, nem aceitar as dores que lhe serviram como adiantamento, e se não efetivaram, eles continuam vibrando no mal. Foi por falta de oportunidade. Então, eles continuam vibrando no mal. E o pensamento é energia. Mas à medida que a gente tem maus pensamentos, nós, antes de enviarmos essas energias pesadas para quem estivermos direcionando, essas energias estão nos adoecendo. Portanto, a gente é tão culpado como se tivéssemos feito mesmo, efetivado a nossa intenção. E aí nós vamos relembrar os filósofos da antiga Grécia, não é? Que recomendavam aos seus discípulos que cultivassem a mente sã para poder ter o corpo são. Mente sã e corpo são, ou seja, conquistar qualidade de vida, não é? Bom, vamos continuar. Naquela a que vem esse pensamento, mas o repele, o progresso está em vias de se cumprir. Naquela, enfim, que tem esse pensamento e nele se compraz, o mal está ainda com toda a sua força. Em uma, o trabalho está feito, na outra, está por fazer. Deus, que é justo, considera todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos dos homens, não é? Então, meus irmãos, a gente vai se valer aqui de trechos do capítulo 38 do livro Instruções Psicofônicas, de Chico Xavier, através do espírito Lourenço Prado. E ele diz assim: a lei concede-nos, em nome de Deus, na atualidade, o patrimônio de revelação no moderno espiritualismo, para aprendermos a pensar, ajudando a mente do mundo nesse mesmo sentido. O pensamento reside na base de todas as nossas manifestações. Evoluímos no curso das correntes mentais. Com mais positivas, mais passos evolutivos damos, entendeu? Refletimos, por isso, todas as inteligências que se afinizam conosco no mesmo tom. Na alegria ou na dor, no equilíbrio ou no desequilíbrio, agimos com todos os espíritos, encarnados ou desencarnados, que em nossa vizinhança se nos agregam ao modo de sentir e de ser. Saúde
é o pensamento em harmonia com a lei de Deus. Doença é o processo de retificá-lo, corrigindo erros e abusos perpetrados por nós mesmos ontem ou hoje, não é? Então, o pensamento raciocinado, ele nos diz, é a maior conquista que já alcançamos na Terra. Quando a pessoa já realizou o progresso, ela está naquele estado de espírito do Paulo de Tarso, quando dizia: logo já não sou eu quem vive, mas o Cristo vive em mim, que eu já estou agindo dentro dos ensinamentos morais de Jesus, né? O mestre sabe que somos seres imperfeitos, encarnados para, a partir do autoconhecimento, buscarmos a nossa reforma íntima, que nos levará ao progresso. Então, nos dizia São Francisco, comece fazendo o necessário, depois o possível, e um dia você estará fazendo o impossível. Deus, que é justo, considera todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos. Tenhamos fé. Graças a Deus. Agora eu vou passar a palavra para a nossa querida Vânia, que vai fazer um fechamento com base desse tema, né? Com base nos ensinamentos de André Luiz, do livro Vivendo o Evangelho, volume 1, psicografia de Antônio Baduy Filho, lição 99, intitulada Ideia do Bem. A palavra é sua, querida Vânia. Gratidão, Norminha. Então, vamos lá ouvir o que André Luiz nos trouxe nessa lição referente ao capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que têm puro coração, itens de 5 a 7. Perdão desfaz a mágoa. Esperança detém o desespero. Paciência dilui a intolerância. Paz distancia a irritação. Discernimento previne o sofisma. Equilíbrio afasta a leviandade. Fé enfraquece a aflição. Caridade impede o egoísmo. Amor desmoraliza o ódio. A ideia do bem é força divina que se contrapõe às tendências inferiores e será sempre, em qualquer circunstância, o antídoto contra o veneno do mal. Quando nós vemos o título da lição como Ideia do Bem, muitas vezes há situações ou há elementos que não são lembrados nessa hora. Porque a ideia, primeiramente, ela é algo abstrato, né? Está aqui na nossa mente, né? E essa ideia do bem é uma ideia que é ampla, pois ela se relaciona a sentimentos, virtudes, não é? Que devem ser buscados, conquistados por todos nós que desejamos alcançar a paz, a felicidade e assim podermos habitar os mundos celestes ou divinos. Quando André Luiz inicia o texto por perdão, desfaz a mágoa, muitas pessoas dizem: não, eu perdoo, mas eu não quero ver fulano nunca mais.
e com isso vai alimentando lá no íntimo de seu coração a mágoa. Essa palavra que muitas vezes é desconsiderada, pois a criatura, em vez de lutar para vencê-la à luz da razão, a criatura se entrega, deixando que esse sentimento a leve até a doença física, como está comprovado pela ciência. Muitos casos de câncer têm origem em mágoas alimentadas ano após ano. E em oposição à mágoa, o desejo e a necessidade de modificarmos, de entendermos o outro, de nos colocarmos no lugar do outro. Porque quem se sente magoado, é porque deixou-se dominar pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo. Porque a partir do momento em que uma fala ou uma atitude de alguém nos magoa, é porque nós permitimos. Nós interpretamos aquilo de uma maneira inadequada, sem pensarmos ou sem considerarmos que aquela criatura, naquele instante, está passando uma turbulência em sua vida, ou quiçá esteja sob a influência de um espírito inferior. Então não devemos deixar que a mágoa, que o desespero nos tire a oportunidade do perdão, a necessidade de alimentarmos a esperança no futuro melhor, em dias melhores. Esperança, do verbo esperançar, não é do verbo esperar. Porque quase sempre nós somos movidos pelo imediatismo que rege os tempos modernos. Queremos a solução no estalar de dedos. E aí, se nós já temos uma compreensão, ainda que leve, do Evangelho de Jesus, sabemos que a esperança e a fé, a calma, a paciência, a paz, o equilíbrio, o discernimento, são posturas muito importantes para que nós possamos vencer o mal que ainda existe em nós. E, lembrando o tripé fé, esperança e caridade, né? Esses três itens, essas três palavras, elas nos movem em busca do bem, da prática do bem, da vivência do amor, para a qual todos nós fomos criados. E tivemos em Jesus o exemplo, a prática do amor em sua sublimidade. Porque o amor, como disse André Luiz no final, o amor desmoraliza o ódio. Porque o que é o ódio? É o amor que adoeceu. E todos esses sentimentos, emoções negativos, eles nos prejudicam, eles nos fazem mal, física, psíquica e espiritualmente. Então, como nós vimos aqui no final, André Luiz colocando que a ideia do bem é força divina que se contrapõe, que se coloca em posição contrária às tendências inferiores, a ideia do bem, bem de Deus. E será sempre, em qualquer circunstância, o antídoto, o remédio, o contraveneno, certo para o veneno do mal. Então, como é que nós vamos extirpar o mal dentro de nós? Primeiro, nós temos que orar e vigiar. Depois, nós precisamos nos conhecer para sabermos
que mal que ainda há em nós. E depois, através do estudo, nós encontrarmos os caminhos mais adequados para nós nos livrarmos do mal e praticarmos o bem. Porque esse antídoto contra o mal surte efeito na prática, o efeito mais completo. Nós podemos pensar no bem, falar no bem, mas fazer o bem é que vai mostrar a diferença em nós. Porque nós somos observados, analisados e avaliados por nossas obras, por aquilo que nós fazemos. E tudo aquilo que nós fazemos de bem, volta para nós em bem. O que nós fazemos de mal, volta para nós em forma de mal. Então, vamos perseverar no bem, sem nos preocuparmos com a quantidade que nós estamos fazendo e como nós estamos fazendo, porque todos nós podemos fazer o bem em qualquer situação, em qualquer circunstância, com quem quer que seja. E fazendo o bem, vamos atrair para nós cada vez mais os bons espíritos, aqueles espíritos que se afinizam com as ideias do bem e que passarão a nos amparar, a nos proteger e a nos auxiliar em nossa evolução. Um grande abraço a todos. E agora eu passo a palavra para o senhor Hernandes pedir a magnetização da água. Senhor Hernandes, é com o senhor. De usar as mãos. Aqui há uma ação espiritual. Não é o espírito de um modo vago, há espíritos que atuam efetivamente. E dentro da mediunidade tem vários espíritos que conosco atuam, participam. E eu tenho aqui comigo agora, espíritos desde a juventude, na mediunidade, eles atuam nessa fluidificação da água. Portanto, não é um trabalho só do médium ou do homem, e sim do espírito, não espírito do modo vago, espírito efetivamente. Então, nesse instante, estamos entregando a espiritualidade maior que se digne colocar nessas águas, a daqui e da casa de todas as pessoas que estão integradas nesse trabalho, as energias que sabem, com os seus fluidos medicamentosos, a cura ou o alívio de dores que as pessoas venham a sofrer, ou simplesmente a manutenção da saúde de que tanto precisamos. Que assim se faça, em nome de Deus. Vamos então agora para a nossa prece final. Foi com alegria que nós estivemos aqui juntos, passando lições uns aos outros, recebendo essas lições, eu mais recebi do que passei, e estamos aqui para aprender mais e melhor, para servirmos mais e melhor. Agradecendo a espiritualidade, os guias espirituais, que nos conduzem a Mãe Maria, sobretudo a Jesus, e esse é o mestre governador que nos conduz a Deus. Precisamos dele para chegar a Deus? Facilita bastante. Podemos chegar a Deus direto? Podemos, sim. Mas com Jesus como guia, aí é muito mais simples, muito mais fácil. Então, querido Jesus, nossa gratidão pelo dia de hoje, por esse momento sublime em que reunidos aqui, pessoas distantes que formam aqui agora como que unidos pela fé, unidos pela oração, unidos pelo trabalho espiritual. Assim nos dirigimos a Deus, agradecidos pela vida, pelas oportunidades concedidas a nós,
que possamos viver mais e melhor. Que sejam abençoados os lares que ora atuam nesse campo espiritual. Obrigado. Nossa gratidão a todos e até o próximo encontro, onde estaremos aqui juntos novamente. Que assim seja, graças a Deus.